Bom dia, tudo bem? Ano novo, gente! 5 de janeiro de 2018. Olha que maravilha, hein? Estamos aqui novamente, eu e você e todo mundo que está nos prestigiando nessa sexta-feira, às 10 da manhã. Começa agora mais um Cresce Esclarece. Hoje vamos falar sobre as funções dos delegados, as funções dos subdelegados, enfim, dos membros de grupo de trabalho, de todo mundo que faz parte daquele grupo de corretores que presta serviço para a categoria e para a sociedade. É muito bacana esse trabalho, vocês vão ter chance de conhecer um pouquinho melhor hoje e detalhar a função de cada grupo. E hoje, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos a chefe do setor de apoio às delegacias, Márcia Cristina Frari Cassoli. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia a todos que nos prestigiam com essa audiência e diante de tudo que a Sônia colocou aqui, espero poder colaborar com todas essas informações. Com certeza, a gente vai ter boas dicas hoje, é até entusiasmar aquele corretor que está em casa, que não conhece esse trabalho, que é um trabalho muito bacana dos nossos colegas do estado todo, para se entusiasmar a participar também desses grupos, né? Então, Márcia, vamos começar falando um pouquinho sobre a função do delegado subregional e do delegado seccional, né? A gente tem uma diferença, não é isso? Entre o delegado subregional e o seccional com relação à localização deles, né? Isso, perfeitamente. Na verdade, assim, a diferenciação desses dois está em termos de localização, porque a função, seja do delegado subregional ou do delegado seccional, é a mesma. É representar o conselho e a sua diretoria perante os órgãos públicos, as instituições públicas, representando a classe do corretor de imóvel, né, dos corretores de imóveis, e atendendo também a sociedade no que se fizer necessário frente às intermediações imobiliárias, no sentido de questões, dúvidas, orientações, tramitações. Então, são eles que representam o conselho e a sua diretoria para todos esses assuntos. Então, é uma função bastante importante, né? Sim. Tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Na verdade, aqui na sede é o presidente e os diretores, e lá são os delegados. São eles que representam o conselho e a sua diretoria, né? O presidente, quando não puder estar presente, e toda a sua diretoria, para todos esses assuntos. E como é que está a estrutura do Cresce? Como é que ela está distribuída no estado? Eu sei que a gente tem várias delegacias e tanto subregionais quanto seccionais. Como é que está essa estrutura? Em todo o estado de São Paulo, hoje nós estamos com 23 delegacias. Essas delegacias, elas estão localizadas em cidades grandes, em lugares estratégicos. Cada uma dessas delegacias subregionais, que nós denominamos, né, elas estão vinculadas nas cidades que são localizadas próximas àquelas delegacias, ou seja, nós temos delegacias com até 70 municípios. Nossa, bastante. Certo? Então, nesse caso, essas pequenas localidades, quando elas precisam de algum serviço, alguma ajuda, elas se reportam para essa delegacia subregional, né? No sentido de poderem um documento, qualquer coisa que elas precisem, ao invés de virem até São Paulo. Não estão impedidas, a sede também atende, mas no sentido de logística, no sentido de rapidez, elas se reportam para essas 23 delegacias. E no município aqui de São Paulo, também, por ser a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, nós temos as delegacias seccionais, onde nós dividimos norte, sul, leste, oeste e centro. Uhum. Né? São nossas delegacias seccionais, que também prestam esse serviço para os nossos corretores. Também representadas as nossas delegacias regionais pelos nossos delegados subregionais e subdelegados subregionais, assim como os nossos delegados seccionais aqui da cidade de São Paulo.
E além desses delegados, a gente ainda tem também os distritais, exatamente, né? Os municipais, os municipais, que aí vão se subdividindo em função das regiões, em função de São Paulo, dos bairros. Quando um bairro é muito grande, também existem as divisões para esses delegados distritais também. A ideia é o quê? É atender melhor o corretor? Exatamente. A ideia maior dessa divisão é de estar prestando o melhor atendimento para os nossos corretores, né? Então, é esse o sentido. A gente tem como meta a qualidade no atendimento e a rapidez para esse atendimento. Então, por isso que nós temos toda essa logística aí. Ah, legal. E, Márcia, eu vi que o ano passado o Cresce deu uma ampliada, vamos dizer assim, na rede Sim. de atendimento, e a gente abriu diversos postos, tanto no Poupa Tempo, quanto em associações comerciais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aonde que estão essas novidades que estão disponíveis para o corretor e para a sociedade? É muito interessante essa pergunta, legal da gente estar podendo reportar essas parcerias e esse aumento na nossa rede de atendimento, né? O que acontece? Como eu falei, São Paulo, o município é muito grande. Então, além das nossas seccionais, o Cresce hoje nós estamos com três postos nos Poupa-Tempos. Então, o Poupa-Tempo de Itaquera, de Santo Amaro e de São Bernardo. Então, nós temos um local para atendimento ao corretor, num primeiro momento, nesses três Poupa-Tempos. E o Cresce também assinou uma parceria com a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, onde nós já temos em 7 localidades aqui em São Paulo, nós já temos 7 postos de atendimento dentro dessas associações comerciais. Todos esses locais vocês estão disponibilizados no site do Conselho e eles apresentam uma ótima instalação onde a gente busca, como eu falei anteriormente, a presteza e a agilidade e a qualidade no atendimento. Então, por São Paulo ser muito grande, nós temos ainda mais esses postos. E no interior, nós também já temos em cidades com grande demanda também. Nós já temos em São Vicente, em Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, temos também em Itatiba, Barueri, e estamos aumentando também no interior esses postos de atendimento, para sempre buscar atender da melhor maneira, tanto a sociedade como o corretor de imóvel. Abrimos uma delegacia também em Americana esse ano? Sim, a nossa 23ª delegacia americana. É uma cidade que estava ali até carente, né? Há muito tempo, né? Eu estou nesse setor recentemente no apoio às delegacias, mas eu estou no Cresce há mais de 11 anos, entrei como agente de fiscalização e desde 2005, 2006, a gente escutava as pessoas pedindo a abertura disso e acho que de pouquinho foi estudado, foi programado, foi planejado e agora a gente concretizou essa 23ª delegacia de Americana. Conversei inclusive ontem com o delegado de lá, onde eu devo fazer uma visita. Quem são os responsáveis por essas delegacias e postos de atendimento? Bom, a responsabilidade, realmente, essas delegacias e os postos de atendimento, Poupa-Tempo, eles são ligados diretamente ao setor de apoio às delegacias, né? Porém, quem presta suporte ao setor ao setor de apoio às delegacias são todos os departamentos e demais setores do Cresce. Então, nós prestamos todo tipo de informação, mas quem nos mantém atualizados com essas informações é o Departamento de Fiscalização, Secretaria, Ética e Disciplina, setores, todos os setores, contas a receber, contas a pagar, imprensa, pesquisa,
todos esses setores e departamentos que prestam esse suporte para nós, para que nós possamos dar suporte para todas as delegacias e demais postos de atendimento, né? Então a gente busca isso sempre com muita brevidade, pelo fato da gente ter acesso direto a esses setores, a esses departamentos, e as delegacias também, eventualmente, sempre se reportam ao apoio para que a gente busque essa informação, mas é sempre de uma maneira, uma logística muito dinâmica, né? Para que a gente possa atender a toda a sociedade. E uma coisa que às vezes a pessoa que está assistindo pode até ter dúvidas é com relação a esse atendimento. Ele não é só para o corretor de imóveis, né? Ele é para a sociedade toda, não é isso? Não, essa pergunta é muito importante, né? O Cresce, de jeito nenhum, não é só para o corretor. Ele representa a classe dos corretores, mas nós temos um atendimento muito importante, muito diferenciado também para esse indivíduo da sociedade que nos procura, né? De que maneira? Nós temos aí, na verdade, as delegacias, elas vão prestar atendimento para o corretor e para a sociedade. A sociedade é para aquela pessoa que às vezes tem até, quer ser um corretor de imóvel e não sabe o que ela precisa. Então nós temos todas as orientações para que essa pessoa busque os lugares, as maneiras, as escolas para poder se tornar um corretor de imóvel e que depois seja inscrito perante o nosso conselho. Então, nós temos essa situação para o indivíduo. Assim como nós prestamos à sociedade no sentido assim de denúncias. Qualquer indivíduo que, de repente, durante uma intermediação imobiliária, de alguma maneira ele foi lesado, ele não foi bem atendido, ele tem qualquer questão que, por qualquer que seja a situação, trouxe um dolo a ele pode sim, de repente ele foi atendido por uma pessoa e de repente alguém comentou com ele que aquela pessoa não era um corretor de imóveis, era uma pessoa exercendo o trabalho de um corretor de imóvel, mas não era um corretor de imóvel. Aqui nós chamamos de pseudo-corretor. Então, para todas essas situações, essas denúncias da sociedade, compete ao Cresce uma apuração desses fatos que são trazidos nessa denúncia e compete ao Cresce instaurar uma apuração e ir atrás desses fatos e dar uma resposta para essa sociedade, né? Então, como eu falei, a gente vai instaurar um processo e esse processo vai ter o andamento natural para que a gente responda à sociedade de que maneira que aquele indivíduo foi lesado e buscar trazer uma solução para aquele dolo. Então, certo? Isso a pessoa que está ali, que teve esse problema, ela pode procurar essa consulta ao Cresce na própria delegacia? Na própria, ela não pode procurar o Cresce, ela deve procurar o Cresce, porque está aí o nosso trabalho de fiscalização, no sentido da gente deixar a sociedade com pessoas capacitadas. Hoje a nossa profissão de corretor de imóveis, ela é reconhecida e ela deve ser exercida somente por profissionais habilitados. Então, é esse trabalho que as delegacias fazem. A pessoa pode procurar qualquer delegacia do Cresce, a sede do Cresce, que nós temos aqui, o atendimento presencial, e fazer essa denúncia. Então, é esse trabalho que o Cresce faz com a sociedade. E faz também, é muito importante, quando eu falei aqui do pseudo-corretor, de repente de uma pessoa ter sido atendida de uma maneira por uma pessoa que não seja profissional, mas nós também atendemos e devemos prestar esclarecimento para aquela denúncia de um profissional, de um corretor de imóvel inscrito, que por qualquer situação tenha negligenciado esse atendimento,
infringido a legislação, então também é uma denúncia em cima do profissional credenciado inscrito no conselho. A gente vai também, da mesma forma, vamos receber essa denúncia, vamos fazer uma apuração, onde compete ao CRES também dar uma resposta, e esse corretor de imóveis, se realmente aconteceu alguma coisa, ele pode receber uma censura, ele pode receber uma advertência, ele pode receber uma multa pecuniária. Esse processo pode chegar até a última instância de uma cassação do registro profissional. É importante ficar claro, né, como o próprio presidente disse, que o CRES não é uma entidade corporativista, né? De jeito nenhum, de maneira alguma. Esse processo tem começo, meio e fim, e nós devemos isso para a sociedade e para o corretor de imóvel. Essa denúncia chegou, nós vamos apurar e vamos dar essa resposta. O Jorge de Atibaia, ele participa mais uma vez perguntando se existe a possibilidade de ter um posto lá na cidade. Ai, que pergunta boa! Existe sim, Jorge, nós estamos assim em negociação, em tramitação, e eu quero acreditar que seja num momento assim bem curtinho, seja num breve tempo. Estamos em negociação com Atibaia, perdão, com Atibaia. Estamos em negociação com a Associação Comercial de Atibaia, sim. Olha que legal, hein? Sim. Mais uma novidade aí para o pessoal da cidade de Atibaia. E a gente tem também, Márcia, um trabalho paralelo, né, que acontece nas delegacias, que muita gente não sabe, que é importante a gente deixar claro, que é o trabalho dos grupos, né, das comissões e grupos que são formados nas delegacias. Quantos grupos que a gente tem, Márcia? Ai, nós temos, deixa eu ver se eu não esqueço de nenhum, me corrigem. Na verdade, nós temos 3 grandes comissões, que é a Coapim, a Cefisc e a Jucom, né? E temos os demais grupos de trabalho, todos eles com grande importância para todas as delegacias. Tem o grupo de pesquisa, o grupo da informática, o grupo do trabalho social, o grupo da mulher corretora, grupo da imprensa, loteamento e o grupo da divulgação. Acredito que eu não tenha esquecido de nenhum, né? Márcia, vamos falar um pouquinho sobre esses grupos, né? Quais são as atribuições deles? Bom, essas atribuições, todos esses grupos, lógico, são mantidos, são coordenados e existem pela presença de todos os corretores de imóveis. Nós temos a Coapim, que é a comissão que analisa os processos inscricionários, então todas aquelas pessoas que querem se tornar um corretor de imóveis, então passaram por toda uma escola, por toda uma situação, e na hora de apresentar toda essa documentação aqui, seja o diploma, que é a concretização tanto da parte teórica como da parte escrita dessa escola, então ele vai apresentar diploma, os documentos pessoais, então tudo isso vai se formar um processo e cabe à Coapim analisar todo esse processo, esses dados se são verdadeiros, que foram apresentados lá, esse diploma, né? Então é essa análise da Coapim, dos processos inscricionários. Nós temos a Jucom, que são as juntas de conciliação, no sentido são as denúncias, as situações que chegam aqui e que de alguma maneira existe a possibilidade de nós juntarmos essas partes para tentar, da melhor maneira, corrigir esse erro, esse problema que apareceu. Nós temos a Cefisp, que também é a comissão que analisa os processos, a demanda de processos que chegam da fiscalização, é o trabalho do conselho, que é a fiscalização na profissão. Então, todas as situações que infringem a legislação, o trabalho daquelas pessoas que eu falei que tentam exercer o trabalho do corretor de imóveis sem serem inscritas no conselho. Então, todo esse trabalho da fiscalização que sai às ruas é a Cefisc que analisa esses processos. Aí temos o trabalho
da pesquisa, que são as pesquisas de mercado, de locação, de compra, de venda, de permuta, né? Onde nós temos toda a análise deste trabalho. Temos o trabalho da informática, a informática que trabalha com o nosso site, com o nosso portal, que trabalha com o nosso mailing, que trabalha com agora que nós estamos com o Google Classroom, né? No sentido do corretor poder ter um site, ter um espaço ali para poder estar divulgando o seu trabalho. Temos o trabalho da divulgação, o trabalho da mulher corretora, que enaltece todo a mulher enquanto corretora trabalhando na sociedade. Então existem muitas cidades que de repente tem chegou uma pessoa para fazer um determinado trabalho, uma determinada palestra lá, e a mulher corretora já vai atrás, já vê quem é, a importância dessa palestra e tenta trazer para o conselho para divulgar essa pessoa que está na cidade, né? Então sempre enaltecendo a profissão. E que mais, o que eu tenho aí que faltou eu acho que falar? você já descreveu quase todos. Eu acho que só falta o de avaliação imobiliária, que é o recente, que foi criado aí o ano passado, para fazer justamente aquele trabalho de avaliação. De avaliação, sempre com pessoas gabaritadas que já têm o curso de avaliador de imóveis e que podem fazer esse serviço tanto de maneira particular para a sociedade, como também o Cresce presta o serviço de cooperação junto com instituições públicas, no sentido desse corretor de imóveis que trabalha com avaliação, poder colaborar com esses imóveis junto, uma solicitação do Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, né? Então, são imóveis onde esses corretores, de maneira voluntária, trabalham e podem praticar da melhor maneira esse serviço. O nosso querido Gilberto Iog está nos assistindo lá de Santos, e ele nos lembra de um fato muito importante. Quando há alguma matéria que sai nos jornais, enfim, quando há alguma matéria em que aparece algum problema e a pessoa é apresentada como corretor de imóveis, o Cresce toma as providências para que seja mesmo checado se é corretor, se não é corretor, e quando não é corretor, a gente entra em contato com os veículos de comunicação, né? É importante nessa época de férias, né, onde aparecem esses golpes aí na mídia, né, que a gente tranquilize a população, né? Exatamente. Muito obrigada pela pergunta, seu Gilberto, é uma pergunta muito importante mesmo, e é muito importante que todos saibam, que os corretores saibam, que a sociedade saiba, como a Sônia acabou de trazer mesmo aqui, qualquer matéria que seja apresentada na mídia, qualquer que seja a mídia, seja na televisão, seja no jornal, o Cresce sempre busca saber, porque às vezes a pessoa se apresenta como corretor, então cabe ao Cresce mesmo ir atrás, checar se aquela pessoa é devidamente inscrita. Você também, Sônia, colocou uma situação muito, muito importante nessa época do ano, né? Essas cidades de veraneio, então os pseudos corretores, que são aquelas pessoas que não são inscritas, realmente, se a gente não tomar cuidado, a sociedade pode ser lesada por essas pessoas. Por isso que o Cresce está tão atento pela sua fiscalização, trabalhando nesse sentido de encontrar essas pessoas, poder penalizar para que a sociedade não tenha nenhum dano. Inclusive aqui é um comentário que a Maria Aparecida Martins faz pelo Facebook. Ela fala que ela, como corretora inscrita, que paga regularmente a sua anuidade, ela chega a ficar até chateada de saber que existem pessoas que ainda agem de má fé falando que são corretoras e que na verdade não são, né, enganam a população. E ela quer saber se existe alguma possibilidade do Cresce intensificar a fiscalização para impedir esse tipo de prática. Você que trabalhou na fiscalização, Márcia, fala um pouquinho sobre isso. Olha, Maria Aparecida, eu queria que você soubesse que realmente a maior saga do Cresce
é o maior trabalho do Cresce, a gente realmente estar atrás, tentar buscar essas pessoas que trabalham irregularmente. A gente busca todos os dias, é o trabalho, é o dever do Cresce, a fiscalização sai a campo todos os dias, é um verbo assim meio pesado, mas eu acho que ilustra bem. Realmente sai a caça dessas pessoas. Mas o que que acontece? Nós também precisamos da ajuda da sociedade e dos corretores, no sentido de formalizarem o seu pedido, a sua denúncia. O Cresce tem por obrigação responder a todas essas solicitações. Então, e às vezes acontece no sentido assim, numa cidade do interior, às vezes tem um agente de fiscalização, porém, ele sai às ruas todos os dias. Se necessário for, existe a possibilidade sim, visto que a gente tenha um número maior de denúncias, existe a possibilidade sim da fiscalização se organizar de alguma maneira e formar um grupo maior para que a gente faça uma operação nessa determinada região. Mas o que que precisa? A gente precisa realmente da colaboração de toda a sociedade. Mas existe essa possibilidade sim. Você está correta, você exerce legalmente a sua profissão, mas eu quero que você saiba também que o Cresce busca sagazmente todos os dias essas pessoas. Então, reclamem pra gente, façam suas denúncias, proclamem mesmo essas pessoas que trabalham erroneamente, que o Cresce tem o dever de ir atrás. E tem maneira, sim, de intensificar a fiscalização, desde que essa demanda seja justificada para que a gente exerça esse trabalho. O corretor precisa participar também, ativamente, né? Ativamente, para ajudar no nosso trabalho, né? Sim. Qual que é o perfil para ser integrante desses grupos de trabalho? Quanto tempo precisa ter de inscrição? Como é que funciona? Olha, eu comentei com você a respeito de, assim, citei todos esses grupos. Na verdade, as comissões, que são aqueles grupos maiores, né, que é a Jucom, Coapim e a Cefisc, na verdade, esses grupos dependem de um conhecimento um pouquinho maior. Então, nesse caso, para fazer parte desses grupos, o corretor precisa ter pelo menos 2 anos de inscrição, né? Na verdade, para os demais grupos, né, o perfil, nós buscamos um corretor de imóvel. E às vezes o que acontece? Eles se encaixam nesses grupos, muitas das vezes em função de trabalhos que eles exercem paralelamente ao Cresce, trabalho voluntário ou trabalham com pesquisa de mercado e acabam entrando para esses grupos no sentido de colaborar. Então esses grupos eles são formados por corretores de imóveis e sempre em prol da classe do corretor de imóveis, como em prol da sociedade. Então, o perfil é ser um corretor de imóveis e que tenha vontade de prestar esse serviço voluntário em prol da sua classe e da sociedade. E precisa ter alguma indicação, precisa ser indicado, precisa ter algum tempo maior de como eu falei, o tempo seria para essas 3 comissões, seriam, né? 2 anos, as demais não. E para ele fazer parte desses grupos, ele pode procurar o delegado da sua subregional, né? Alguém que ele conheça, pode se apresentar para esse delegado, explicar qual que é a vontade dele, de que maneira que ele pode participar, sim, e esse delegado vai trazer para a gente essa indicação, o que precisa essa pessoa, muito importante, ela precisa estar regular aqui no conselho, né? Com as suas obrigações, seja perante o setor de contas a receber, na situação das anuidades estarem em dias,
Como no sentido ele não pode ter processo, ele não pode estar respondendo a nenhum processo. Então, essa situação é o ingresso para qualquer que seja o grupo. Então, ele pode procurar o delegado ou então ele pode mandar um e-mail para presidência@crescisp.gov.br, escrevendo ao presidente e descrevendo quem ele é, qual que é o interesse dele, por quê, que ele quer colaborar, de que maneira, né? Que ele tem um horário que ele pode estar ajudando a gente. Aí, com esse e-mail, o presidente vai ler, porque o nosso presidente tem acesso a todos os e-mails e lê todos os e-mails. É muito importante a gente trazer isso aqui, é ele quem lê mesmo, e provavelmente com a análise desse e-mail, ele vai repassar ao delegado, ao subdelegado, que fará contato com essa pessoa, explicando como é que isso funciona, para que essa pessoa ingresse nesse grupo e venha compor esse grupo imenso que nós temos hoje. Essa listagem foi atualizada agora dia 2, nós temos membros que às vezes mudam de atividade ou até mudam de cidade, essa situação toda, mas nós atualizamos no dia 2 de janeiro, nós estamos hoje com 2.174 membros. É muito importante destacar que é um trabalho voluntário que todos fazem em prol da sociedade e é muito importante esse trabalho para o Conselho. É muito bacana a gente falar sobre isso, né? Porque, na verdade, até próprios corretores não sabem que os colegas são tão ativos assim e atuam de maneira voluntária, sem receber nada, né? E deixo aqui os nossos minutinhos finais para as considerações da Márcia, para que ela mande a sua mensagem final para os corretores. Eu gostaria de agradecer esse momento, né? E a possibilidade de estar divulgando um pouco do que o setor de apoio às delegacias faz, né, tanto para o Conselho como para a sociedade, e quero falar que nós estamos representados nessas 23 delegacias por funcionários que buscam a cada dia prestar o melhor atendimento, seja para o corretor de imóvel, seja para qualquer indivíduo que busque o Conselho, e falar que nós somos uma grande engrenagem que busca o aperfeiçoamento a cada dia e dependemos de cada um desses membros também que compõem as delegacias para que o nosso trabalho seja brilhante e que tenha uma resposta positiva a todos que nos procuram. Queria agradecer a possibilidade de poder estar divulgando esse nosso trabalho. A gente é que agradece aqui a participação da Márcia Frari e agradece vocês pela audiência. Muito obrigada, bom final de semana, bons negócios e até lá!